Eu acho que o álcool torna a gente suscetível a diversos aspectos que a gente controlaria se estivesse sóbrio, tá? É muito interessante porque a Bíblia fala sobre a gente ser responsabilizado por tudo que a gente vai fazer sob o efeito do álcool. Então, assim, se você tem controle das questões que te instigam, né? E aí a gente está falando de adultério, a gente está falando de consumo de pornografia, a gente está falando de diversas coisas. Você consegue ter controle disso enquanto está sóbrio? Pode ser que sob efeito do álcool você não vá conseguir. Só que você vai ser igualmente responsabilizado. Então, potencializar é assim, fazer surgir uma ideia que não surgia antes, não acho que seja o caso. Mas fazer com que a pessoa deixe de ter o controle sobre uma coisa que antes era para ela problemática. E aí, lembrando, você vai ser responsabilizado por tudo que você faça sob efeito do álcool. Então, se é um problema de alcoolismo, buscar o tratamento, porque aí a gente está falando da questão de adultério, mas se a gente for falar sobre violência contra a mulher, se a gente for falar sobre abusos, né, tudo isso que pode ser feito sob efeito, pode acontecer sob efeito do álcool, e que talvez essa pessoa conseguisse ter o controle sobre si na sobriedade, ela vai ser responsabilizada quando a gente fala da justiça divina, mas quando a gente também fala da justiça humana, né? Ela responde por Uhum. aquilo normalmente. Eu lembrei aqui do livro de Salomão, né? Jovem, aproveita a tua vida, né? Os frutos do seu trabalho, a mulher da tua mocidade, beba e coma regaladamente. Aí vem lá, lembre-te, porém, que de tudo darás conta a Deus. Exata, vai dar conta de tudo. E você externalizou aí a situação da penalidade aqui agora, Aqui, né? Uhum. das questões Das formas legais, de né? Dos leis. aspectos legais disso aí. Você vai responder porque ninguém botou a faca no seu pescoço pra você beber, né? É. A gente vive num momento da sociedade muito politicamente correto, assim, né? Qualquer coisa que a gente fale é considerada distinção, né? É considerada exclusão. Então, por isso que a pergunta acaba sendo tão polêmica. Mas, antes de mais nada, eu acho que vale lembrar que toda vez que você resolve se associar a uma instituição, seja ela religiosa ou não, né? Você resolve de alguma forma se associar àquela instituição. Você aceita todas as normas, as regras daquela instituição, certo? E quando a gente Uhum. está falando das instituições religiosas, elas têm os seus preceitos. E se você optou, vamos falar da forma que a gente está mais familiarizado, se você optou pelo batismo, por exemplo, você é perguntado, inclusive no momento do batismo, se você aceita todas ali as normas da igreja, das crenças, enfim. A partir do momento que você aceitou, você vai andar de acordo com aquilo que você aceitou, certo? Quer dizer que se a pessoa é homossexual e ela quer frequentar determinada igreja, ela não pode? Claro que não. A igreja também não é um ambiente de exclusão, até porque, biblicamente, embora o homossexualismo seja considerado pecado, a Bíblia também fala sobre Deus amar o pecador, Uhum. Uau, né? né? Coisa bonita Exatamente. demais. O amor de Então, Deus encanta. assim, a partir do momento que todos nós somos pecadores, desde o Exato. momento em que nascemos, não existe a gente chegar e julgar ali quem merece, quem não merece estar ali, quem está mais salvo que quem é mais Uhum. merecedor do sacrifício que quem, né? Eu acho que quando você questiona por que que eu não posso ser membro dessa instituição, porque tem toda a normativa e aí a gente precisa respeitar. Isso para mim acaba sendo muito pulsante até pela minha experiência militar, né? Eu me lembro que no meu curso de formação militar, sabe aquela coisa meio de filme? Então, Uhum. tem muito Parecido. daquilo. Exatamente. Às vezes a gente ia questionar algumas coisas e tal, principalmente as mulheres, porque a mulher não faz serviço militar obrigatório, a mulher ela é sempre voluntária, né? A gente ia questionar alguma coisa, a resposta era: ninguém te chamou para vir para cá. Você veio porque você quis. Então se adeque, né? É claro que assim, graças a Deus, Deus é muito mais misericordioso e É ele não verdade. olha para nós dessa forma. Inclusive, ele fala que o convite foi dele, sim. E o convite foi dele no sentido de: vem como você tá. Daqui para frente eu te ajudo. Amém. Daqui para Amém. frente eu te É isso ajudo mesmo.
a fazer as transformações necessárias na sua vida. Então, eu queria dizer que, assim, independente da condição, da forma como você se vê sexualmente ou qualquer outra condição, você sempre vai ser bem-vindo aos braços de Cristo. E Amém. qualquer transformação que você precise sofrer, para de tentar fazer isso sozinho. Você não se arruma todo para ir até Cristo. Você vai até Cristo e deixa ele te arrumar todinho. Amém. Amém. Infelizmente, eu não atendo muito homem. Eu vou explicar o porquê do infelizmente. Porque isso fala para nós não a respeito de existirem poucas disfunções. Fala para nós sobre os homens buscarem menos o tratamento. E aí lá vou eu criticar o machismo de novo, né? Dentro de toda essa constituição, é muito difícil para o homem aceitar uma disfunção sexual sem que aquilo fragilize ele na masculinidade dele de alguma forma. E aí é muito importante a gente falar sobre isso, porque a disfunção sexual ela pode existir por diversos aspectos, inclusive pelo próprio machismo, que responsabiliza tanto o homem, que coloca uma carga tão gigante nas costas do homem sobre ele ser responsável pelo prazer, sobre ele ter que ser viril sempre, sobre ele precisar ter uma ereção sempre, sobre ele precisar estar sempre pronto, né? Que aquilo gera diversos transtornos, como ansiedade de desempenho, ejaculação precoce, enfim. Então, eu falo infelizmente porque muitos homens precisam dessa ajuda e não buscam porque tem medo daquilo de alguma forma fragilizar a masculinidade É deles. melhor contar uma mentira no meio, na roda de amigos, do que assumir a verdade e procurar ajuda terapêutica. Exatamente. E aí, assim, aí você pergunta qual que é a pior? A pior é a que cada um está sentindo. A pior é a que cada um está sofrendo com ela. Mas eu gostei das respostas da Gabriela, viu? Tem gente que fala que é bem escorregadinha, né? Mas Não, sério mesmo, é são tipo, ótimas quando respostas. alguém pergunta para mim assim, qual a pior dor que uma pessoa pode, né? Qual a pior dor que existe? A que você está sentindo. A dor do infarto é muito grande. A dor do infarto realmente é uma dor precordial que é muito grande. Mas, mano, quem tá com a unha encravada ali sofrendo com aquilo o tempo todo vai dizer que aquilo não é uma dor lancinante também? Uhum. Então, assim, qual é o pior problema? Qual é a pior disfunção? É aquela com a qual você vem sofrendo sem buscar tratamento. É aquela com a qual você vem sofrendo sem achar que pode dividir com outra pessoa, com uma parceira, com o médico, né? E aí a gente tem três muito frequentes, né? Que é a disfunção erétil, ejaculação precoce e ansiedade de desempenho. Perdão. No meu consultório, eu acabo recebendo mais as relativas à ansiedade de desempenho. O que é ansiedade de desempenho? O nome eu acho que já é meio autoexplicativo, né? É o homem que ele vai para a relação sexual tão ansioso com mostrar um serviço, né? Com performar, com dar o prazer, se responsabilizando tanto por aquilo, que lembra que a gente falou que o nosso principal órgão sexual é a mente? Que ele não consegue se inserir com tranquilidade naquela relação sexual. Aí pode acontecer tanto a ejaculação precoce quanto a disfunção erétil. Digamos assim, ele vai brochar, não vai subir. Ou vai subir, daqui a pouco ele está tão preocupado com aquilo que. E aí, quando a gente fala de ejaculação precoce, a gente costuma dizer que não tem uma característica assim, é 1 minuto, ou são tantas movimentações. Não, é o sexo não durar o tempo que você gostaria, né? O tempo que a pessoa gostaria. Ele não consegue durar a quantidade que ele gostaria, ou para dar prazer à parceira, enfim, porque aquela preocupação era tão grande que ele não estava inserido de forma inteira naquele A ato sexual. ansiedade vai aumentar a excitação e consequentemente, Ela vai agir de tantas formas que, assim, o mais importante é saber que quando você vai para o ato sexual, você tem que estar ali, de corpo, de tranquilo. mente, curtindo a sua parceria, curtindo o carinho, curtindo o envolvimento, sabe? E é por isso que tem que ser leve, é por isso que tem que ser tranquilo. E aí acaba que, assim, as outras disfunções, quando a gente fala de causa orgânica, e aí o que eu falo de causa orgânica? Eu tenho uma outra doença que está fazendo com que aquele paciente tenha uma disfunção sexual. Por exemplo, o diabético ele vai ser muito mais propenso à disfunção erétil, né? O paciente que tem um hipotiroidismo, ele vai ser muito mais propenso à diminuição da libido. Aí essas outras questões elas vão ser corrigidas. Às vezes o paciente vai chegar na psiquiatria e eu vou mandar para um outro médico, para um urologista, para um endócrino, qualquer coisa nesse sentido. Mas se a gente estiver falando das questões psíquicas, das ansiedades, enfim,
a gente vai tratar por ali mesmo. A hiperplasia da Da próstata. da próstata, né? Que o pessoal fala prostática. Prostática. Prostática é um nome difícil, eu tentei falar aqui, tá vendo? Hiperplasia prostática benigna, que a maioria dos idosos vão tê-la, pode ser uma causa de disfunção erétil, mas aí quem vai ajudar esse paciente é o urologista. E falar de idosos é uma coisa muito interessante, porque eu queria deixar claro para vocês uma coisa que é óbvia, mas que quando eu ouvi no meu curso de formação, meu Deus, não era óbvio para mim isso. O envelhecimento não é sinônimo de declínio sexual. Se você tem um envelhecimento saudável, é para você continuar curtindo a sua vida sexual, Uau, quanto coisa ou boa. melhor do que quando você era jovem. Tem mais experiência, né? Tem menos preocupação, Se o conhece filho tá melhor. criado, então só você é a mulher dentro de casa. Então, assim, se você cuidou do seu envelhecimento, se não tem nenhuma doença crônica, né, se não tem nenhum transtorno psiquiátrico como ansiedade, depressão, enfim, é para essa vida sexual ser tão satisfatória quanto na juventude. A frequência vai ser a mesma, mas quem disse que satisfação tem a ver com frequência, né? Tem a ver com qualidade. Uau, coisa boa Olha só. demais.